Deixa eu ver aqui. Obrigada, Ana. Gente, a minha ajudante é maravilhosa. Boa noite, gente. Hoje nós vamos para mais uma aula focada nos homens. E quem é que tá animada? Quem tá com a câmera aberta já sinaliza aí, que eu tô muito empolgada hoje. É assim que eu gosto de ver, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai focar no medo de cada homem. E até parece que homem é tudo corajoso, né, gente? Mas acho que todos nós, mulheres ou homens, carregamos os medos ali, ocultos. Alguns conseguem disfarçar mais, os masoquistas e os rígidos, eles não dão muito braço a torcer, de que tem medo ali. Já o oral deixa bem claro que ele tem medo mesmo. E aí o esquizoide, com certeza, já é uma pessoa que transmite medo, né? Aquela pessoa toda encurvadinha ali, que transmite o medo através do corpo, através das atitudes, das ações. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu tô vendo que tem bastante gente nova. Então, semana passada, tá? Eu ainda estou devendo para algumas pessoas, mas é porque eu falei que a aula não ia ficar gravada semana passada. Mas, enfim, quem não conseguiu pegar a aula semana passada, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Me mandem lá no chat do Instagram, quem tiver interesse para assistir ou para pegar o replay, que daí eu mando para vocês. Porque hoje não vai ser continuação, mas é interessante vocês pegarem a aula da semana passada também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Ó, o medo de cada homem, né? Ligado aos traços de caráter, e nós vamos focar bastante hoje nas crenças limitantes de cada traço de caráter. Antes, quero apresentar um pouquinho para as pessoas que estão chegando aí, ó, quem somos nós, né? Quem é a ID do Corpo, quem é a Ariana. A ID do Corpo é uma empresa que foi fundada em 2022 e ela foi criada com a missão de transformar e orientar pessoas através da análise corporal para a construção de uma vida melhor, não somente da análise, né, mas de formações, de cursos, de mentorias. A nossa visão é ser a melhor empresa de análise corporal focada em inteligência emocional do Brasil. E os nossos valores são Deus, família, relacionamentos saudáveis, confiança e transparência, honestidade, ética, ao próximo e a si mesmo, tá? Aqui são um pouco dos nossos produtos também, dos nossos serviços. A gente começou pela jornada Sai do Quase, o pessoal começou a pedir mais, então a gente abriu a formação, estamos já na segunda turma. E no dia 1º nós vamos oficialmente lançar o método 5FC, que é assim, gente, meu xodó já. Tem 2 finais de semana que eu só fiquei em gravação, então assim, tá, é um projeto muito lindo que vocês vão conhecer no dia 1º de maio. Eu tô compartilhando bastante coisa lá no Instagram. Se vocês ainda não seguem a gente, sigam lá para ficar por dentro das novidades. Então vamos lá, ó. Esquizoide, né? Um breve resumo aqui, porque o foco hoje são as crenças. Como que a gente vai conseguir ajudar cada homem de acordo com os traços que eles têm. Então, traço esquizoide predominante, como que esse homem vai ser, né? Ele vai ter uma tendência a ser muito mais reservado, a ser mais distante emocionalmente, e ele vai ter uma dificuldade em estabelecer ou manter relacionamentos íntimos. Parece bastante com o rígido, tá? Só que o rígido, ele consegue ser sociável, ele consegue ali interagir com outras pessoas, só que é um grupo seleto. O rígido, ele é bem seletivo, tá? Mas ele vai ser mais sociável. Já o esquizoide, ele vai ser por si só muito solitário. E aí, nossa, Ariana, eu acho que eu casei com um esquizoide. O que que eu faço agora? Tem solução, tá, gente? Tô vendo umas carinhas fazendo assim. Tem solução para tudo. Por quê? A gente não usa os traços como uma desculpa. Por exemplo, uma oral casou com um esquizoide, vai lá e separa porque nunca vai dar certo. Jamais. O amor é uma decisão, o relacionamento também é uma decisão que a gente constrói no dia a dia, tá? Aqui a gente vai passar orientações para vocês de como potencializar ainda mais esse relacionamento, de você encontrar os conflitos que os seus traços vão ter com os conflitos, né? Dos traços do seu parceiro, do seu esposo, ou namorado, até mesmo do seu pai também. Tem muitas mulheres que têm muitos conflitos com o pai ou com a mãe. Aqui o nosso foco está sendo o homem.
Mas só para vocês entenderem, tá? Mulheres, não saiam tipo, meu Deus, estou lascada agora, né? Que eu casei com um homem totalmente diferente de mim. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Gente, qual que vai ser o maior medo desse homem? Ele tem pavor de ser rejeitado. E eu sempre falo nas aulas. A questão do esquizoide não é você rejeitar ele. Tipo, ah, eu não quero você. É todas as vezes que essa pessoa compartilha algo com você, se essa pessoa tem um pico de esquizoide alto, né, tem esse traço predominante, todas as vezes que ela compartilha algo com você e você critica, você rejeita, ou você fala que aquela pessoa tá viajando demais, ou que ela é maluca, que aquela ideia nunca vai acontecer, ou algo nesse sentido, por mais mirabolante que essa ideia possa ser, o esquizoide, ele entende que quando você rejeita a ideia dele, você está rejeitando ele. Ele não faz a separação. Estou rejeitando, ela está rejeitando a minha ideia. Não, ele vai entender que você está rejeitando ele e ele leva para o lado pessoal. O que que ele vai fazer? Por medo de incomodar, por medo de ser ele mesmo, de existir. Poxa, todas as vezes que eu tento existir, que eu compartilho as minhas ideias com alguém, essa pessoa me faz sentir a dor da rejeição. Então, eu prefiro ficar sozinho, porque no meu mundo, quando eu estou ou no mundo imaginário, ou quando eu estou, né, viajando realmente, aquela pessoa sozinha ali, que coloca um fone de ouvido e fica viajando numa música, ou num filme, ou num livro, aquilo dali para ela é melhor, porque aquilo dali não vai rejeitar ela, tá? Então, a maior dor do esquizoide é compartilhar algo com as pessoas ou ele se forçar a um contato social que para ele já não é fácil, tá? E ali aquelas pessoas não darem abertura para ele ou não respeitarem ele ser mais diferente. Eu falo que os esquizoides eles são muito inteligentes. Por quê? Se esse esquizoide estiver na dor, o que que acontece? São pessoas extremamente inteligentes, né? E eles são muito racionais. Então, se eles estão em um ambiente em que a conversa não é tão no nível intelectual dele, ele vai ter mais dificuldade. Mais ainda, ele já tem dificuldade de se relacionar. Só que se ele estiver em um ambiente em que a conversa não seja no nível intelectual dele, para ele vai ser mais difícil ainda, tá? Então ele vai sim conseguir se socializar, e principalmente em ambientes que as pessoas estejam no. Pelo menos tenham os mesmos papos, as mesmas conversas que ele goste de ter. Diferente do oral, né, gente? Que pode falar sobre qualquer assunto que ele gosta de improvisar ali e tudo mais. O esquizoide não, tá? Então, a crença limitante dele é o medo da rejeição. Então, ele pode desenvolver uma crença profunda de que ele não é digno de amor ou de que ele não será aceito pelos outros, tá? E aí isso vai fazer com que ele se afaste emocionalmente para evitar essa dor. Então, se você sabe aí, já conhece alguém, está identificando que um amigo, ou marido, ou namorado, ou alguém se afasta, geralmente, tá ali todo mundo conversando e de repente essa pessoa sai ali da roda, vai para algum canto sozinho, ou chega em casa, vai pro quarto, vai para algum lugar sozinho, é que essa pessoa ela precisa, tá? Principalmente se ela teve muito contato com outras pessoas, desgasta ele emocionalmente. Pro esquizoide ter muito contato com pessoas, desgasta ele e aí ele vai precisar de um tempo para recarregar a bateria social, tá? A Renata levantou a mão, quer falar, Renata? Pode falar. Eu queria perguntar, como é que eu sei, como é que se sabe quando, tipo, um esquizoide está interessado ou nesse sentido? É porque é um traço mais difícil, então como que tu sabe? O que que ele demonstra? Como que é? Quando ele está gostando? Eu gostaria de saber. Então, o esquizão, ele ama, mas ele ama tipo, ele vai mais imaginar, né? A pessoa vai ter que captar ali. O fato dele querer, lembra que ele não gosta de contato com outras pessoas. Então, só o fato dele já querer estar com a pessoa, mesmo que ele seja mais calado e tudo mais, já vai ser um demonstrativo que ele tem interesse. Quando ele está disposto a conviver com a pessoa, tipo, ah, é um amigo que está se aproximando. E aí ele é mais tímido, ele é mais reservado, porque o esquizoide ele é muito tímido, inclusive, tá? Só o fato dele, para ele é difícil esse contato. Então, se ele já quer ter esse contato, ele já tem algum interesse. Porque ele prefere ficar sozinho, lembra? Então, eu tô preparando. É que é spoiler, gente. Vocês vão perguntando, daí eu vou revelando algumas coisinhas. Tô preparando algo bem legal sobre os traços no amor, tá? Como cada traço ama. Mas não vou dar spoiler aqui, porque não é foco da aula. Mas só para você já saber, então, quando ele tá se aproximando mais, ele vai gostar muito de imaginar as coisas com você.
Então, chamar para fazer algum passeio, mesmo que ele não fale, não demonstre, porque ele não vai falar do sentimento. Pode ser que ele explique, ele vai interagir de uma forma mais diferenciada, mas o fato dele querer conviver já vai dizer muito que ele tem interesse, tá? Boa, esse daí é um projetinho que tá quase, tá? Mas é um spoiler aqui que eu já dei para vocês, como cada traço ama. Vamos pro próximo, então. Na verdade, como cada traço ama e o que faz eles fugirem, né? Assim, para solteiras, não façam isso. Para as casadas não tem jeito, elas têm que aprender ali como vai ser melhor a relação, mas para solteiras aí a gente pode dar uma melhorada, né? Nesse processo de conquista. Gente, o traço oral. Ele vai ser caracterizado por uma dependência excessiva de outras pessoas, seja da esposa, seja da mãe, seja ali do filho ou da filha, tá? O oral ele tem muito disso. Tanto o homem quanto a mulher, mas o foco aqui é o homem. E o que que acontece? O oral, ele tá sempre buscando cuidado, das pessoas, né? Ele gosta tanto de cuidar, mas também de ser cuidado. Tanto que, principalmente se há um casamento ali entre dois orais, dá uma meio que uma disputa. Quem que quer ser mais cuidado do que o outro ou quem quer cuidar mais do que o outro, tá? Daí dá um conflitinho também. E ele também busca muita aprovação externa, tá? Para preencher um vazio emocional. Então, por exemplo, aquela pessoa que sempre precisa da opinião do outro. Ah, essa roupa tá boa. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Ele não consegue ter uma independência, tá? Precisa ser estimulado. Ele vai precisar, por exemplo, as casadas aí, tem um marido que é oral. Você vai ter que usar a sua rigidez para colocar esse homem mais para independência. Não ser aquela. Gente, eu lembrei aqui da minha avó. Minha avó, até hoje, ela escolhe a roupa do meu avô quando ele vai tomar banho. Então, ela deixa em cima da cama. Ela fez ele se tornar extremamente dependente dela. Mas isso há 66 anos. Eles têm 66 anos de casados. Então, assim, eu vou falar para ela mudar agora? Jamais. Porque, assim, é uma vida. Mas nós que somos bem mais novas, bem mais jovem, a gente não pode deixar essa pessoa tão dependente da gente, por quê? Porque se caso aconteça alguma coisa, a gente fique doente ou qualquer coisa, o oral vai sofrer demais. Porque ele se tornou extremamente dependente do outro, entendeu? E também a necessidade de aprovação, tá? Porque quem assistiu às aulas de dependência emocional viu lá o quanto eu falei que isso faz com que a pessoa se torne dependente emocional do outro. Então, o oral, muitas vezes, ele vai deixar de viver a vida dele em função da vida do outro, tá? Aquele esposo, aquele filho que não faz nada sem você estar com ele, ou não faz nada sozinho. Sempre tem que ter alguém ali do lado. Isso também não é saudável emocionalmente, tá? E a crença limitante do oral vai ser o medo do abandono. Ele tem pavor de ser abandonado porque é a dor que ele sentiu lá na infância. Eu não vou entrar muito aqui, gente, nas fases que as dores são formadas e tal, porque eu falei nas outras aulas, tá? E isso daí tem bastante coisa, bastante conteúdo lá no Instagram também, nas aulas. Quem quiser assistir as aulas passadas também, só mandar uma mensagem lá no Insta que a gente manda o link para vocês. Então, essa pessoa, o que que vai acontecer com ela? Ela vai ter essa dependência, porque quando eu sempre estou com alguém, por exemplo, vamos supor aqui, o esposo está sempre com a esposa, um esposo oral. Quando eu estou com a minha esposa, eu não corro o risco de ficar sozinho. Ela não vai me abandonar, entendeu? Eu estou sempre ali com ela, eu faço tudo que ela quer, eu tô com a casa sempre com pessoas, porque ele não quer ficar sozinho. Ficar sozinho pro oral é muito ruim, tá? Não tô falando que essa pessoa vai ficar o tempo todo cheio de gente, mas para o oral muito tempo sozinho faz mal para ele emocionalmente, porque ele precisa de pessoas. É como se ele sempre estivesse sentindo essa dor do abandono se ele fica muito tempo sozinho, tá? Então, as mulheres aí já sabem, ó, quando tiver que fazer alguma viagem sem o marido, ou precisar trabalhar demais, ou qualquer coisa do tipo, e esse marido vai precisar ficar muito tempo sozinho, deixa a geladeira ali abastecida, com comidinhas que ele gosta, dá um jeitinho de cuidar dele de outras formas, tá? Enche de recadinho que ele gosta, ele é muito do carinho, né? Então, o oral vai gostar muito de tudo isso, tá? Então, aqui, ó, o indivíduo oral, né, pode temer, o homem oral pode temer ser deixado ou abandonado pelas pessoas de quem ele depende emocionalmente, o que pode alimentar uma sensação de insegurança e ansiedade constante.
Por isso que eu tô falando, estimular a independência desse homem é super importante para um relacionamento saudável, tá? Seja ele entre filha e pai, entre esposa e esposo, entre namorados, vai ser muito importante você estimular isso, tá? O traço psicopata, como que ele é, né? Esse homem vai ser aquele homem mais desconfiado do mundo. O psicopata e o rígido são os que têm mais dificuldade em confiar nos outros, tá? Principalmente ali na mulher. Casou confiando, ok, mas é um exercício diário que esse homem vai precisar fazer. E isso se aplica para as mulheres também, tá? Tudo que eu falo para os homens se aplica para as mulheres, mas é que o nosso foco aqui está sendo eles hoje. E aí, gente, isso faz também o homem do traço psicopata, ele já é uma pessoa mais, vamos dizer, coração de gelo, aquela pessoa mais fria, aquela pessoa mais apática, uma pessoa que tem ela vai ser muito impulsiva algumas vezes também, tá? Vai agir, né, na impulsividade. E se essa pessoa estiver na dor, principalmente, não vai ter muita consideração pelas outras pessoas. Vai ser assim, o psicopata na dor, ele se torna muito egoísta, tá? Ele no recurso, ele é um excelente líder, ele tanto em casa quanto no trabalho, em todos os lugares. Ele vai querer que todo mundo ali cresça com ele. Se ele tiver, por exemplo, algum passeio, ele vai querer que as pessoas que estão ao redor dele também vão com ele. Ele quer que todo mundo ali curta com ele, tá? Só que, principalmente na dor, o psicopata, ele tem essas atitudes aqui de uma forma muito exagerada, tá? Eu falo que eu dei um exemplo uma vez de uma pessoa que reclamou que ela ia chorar as pitangas e a pessoa já vinha, mal ouvia o que ela tinha para chorar as pitangas, já estava ali buscando uma solução, já estava quase mandando aquela pessoa, tipo assim, tá, enxuga suas lágrimas aí, vamos reagir, que a vida não é um morango. Bem assim, esse daqui é o psicopata, tá? Ele não vai deixar a pessoa ali se entregar, ele gosta de tirar as pessoas da zona de conforto. Esse aí, ele é uma pessoa objetiva, uma pessoa extremamente racional. Os dois traços mais racionais que a gente tem é o esquizoide e o psicopata, e o terceiro é o rígido, tá? Só que esses comportamentos que eu tô falando pra vocês aqui de forma exagerada vai ser principalmente quando ele estiver na dor, tá? Por quê? A principal crença limitante do psicopata é a dor da manipulação. Ele tem medo de ser usado pelas pessoas, tá? Porque isso vai remeter à dor que ele sentiu lá na infância, tá? Já vou olhar o chat aqui, só terminar o psicopata, já dou uma olhadinha aqui no chat. Eu tô vendo que tem alguns comentários. E pessoas com esse traço, os homens com traço psicopata, eles podem desenvolver uma crença de que eles precisam manipular ou controlar as pessoas para eles se protegerem, tá? Então, assim, quando eles percebem que, poxa, fulano está se aproximando de mim por algum interesse. Então, ele vai se fechar, tá? Porque ele vai pensar que realmente todas as pessoas que se aproximam dele com segundas intenções. E às vezes não é, mas é porque aquela pessoa, ela foi tão usada, foi tão traída pelas pessoas, confiou em sócios, ou confiou, vamos por aí, que você é o seu segundo casamento, ou enfim, algum exemplo que a pessoa já foi traída, não no sentido apenas amoroso, né? Tipo, ai, minha ex me traiu, ou a minha atual me traiu, enfim. Não apenas nesse sentido, mas no sentido de família, essa pessoa confiou, contou segredos dela para a mãe ou para o pai, e eles traíram a confiança, ou ela teve um sócio que passou a perna nela. A dor do psicopata, gente, é passar por desvantagem. Assim, ele confiou na pessoa e aquela pessoa foi lá e tirou vantagem em cima dele, tá? Isso daqui vale para o casamento também. Principalmente aquelas pessoas que, sabe, a fala, os psicopatas, eles falam, a fala deles é muito aquilo. Mas eu fiz mais, vamos supor, eu fiz 5 coisas e você só fez 2. Fica naquela competição ali, tipo, eu tô dando mais do que recebendo. Para o psicopata, tem que ser, os acordos têm que ser muito claros e ele tem que sentir que ele está entregando, mas ele também está recebendo, tá?
Então, vamos supor que você combinou com seu marido ou com seu namorado que vocês iam sair no final do mês para alguma coisa. E assim, chegou na data de vocês saírem ou fazer aquilo que vocês combinaram e aconteceu algum imprevisto com você e você teve que desmarcar, nossa, ele assim, para ele vai ser a morte. Para o psicopata, você não cumprir um acordo vai ser assim, terrível. Tudo bem que aí você vai ter todo jeitinho, vai ter que usar a sua oralidade, a sua rígida para acalmar aquilo dali, para reverter a situação, porque o psicopata é muito disso, tá? Inclusive, eu tive uma experiência não muito legal com um aluno, e ele era muito psicopata, gente, extremamente. E infelizmente eu marquei algo com ele e no dia eu acho que eu passei mal, tive um imprevisto no momento e eu tive que desmarcar e remarcar com ele. Meu, ele ficou muito chateado. E aí depois eu tive que fazer uma chamada, falou, olha, eu entendo que você tem o traço, mas você precisa entender que o seu traço não é desculpa. Você precisa cuidar dele, porque imprevistos acontecem. E é isso que a gente vai fazer. Ah, aconteceu um imprevisto com o marido, ou com o chefe, ou com alguém, é chegar e explicar. Não chegar e falar assim, ah, não deu certo, pronto, acabou. Não, para o psicopata é importante que você chegue ali, explique para ele o que aconteceu, para que ele não entenda que você descumpriu aquele acordo propositalmente, ou assim, que você fez, que você não se esforçou para cumprir aquele acordo, tá? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Isso me fez entender muita coisa, só por Deus. Quero a gravação dessa aula, por favor, Ari. Eu tenho um pouco do traço psicopata. Mari, todas nós temos todos os traços, tá? O que vai mudar são os percentuais. Se você se identificar muito com o traço, é porque ele vai ser predominante. E se você se identificar pouco, é porque ele vai ter assim, você vai sentir ele de vez em quando, tá? Isso a gente consegue saber com a análise. Que bom que você identificou aí. O psicopata é o terceiro, né? Mais comum no Brasil. Primeiro e segundo fica entre o oral e o rígido. Sim, isso mesmo, mas o meu é o mais rígido, 32 e oral 28. Legal. É a desconfiança. A desconfiança é alto. Vamos lá, então. Vamos para o masoquista. Opa! Pera lá, gente. Ah, não. Calma lá. Aqui. Pera lá, Não. gente. Falhas aqui. Calma lá. Deixa eu procurar o masoquista aqui. Vamos lá, ao vivo, gente. Ao vivo tem dessas coisas. Já vou falar do rígido, mas deixa eu achar o masoquista aqui. O conteúdo tá aqui. Vamos lá. Quem mais se identificou com psicopata? Fala aí. Quem aí identificou que o marido é psicopata? Ou namorado? Deixa eu ver aqui. Gente. Vamos lá que eu vou achar. Achei. Cadê? Depois eu corrijo no material e mando para vocês. Vou pegar aqui do masoquista. O... Achei. Aqui, como que vai ser o masoquista? Daqui a pouco eu volto a compartilhar aqui a parte do rígido. O masoquista, ele vai ser caracterizado por situações em que ele sempre tem que carregar peso emocional das pessoas. Então, assim, sabe aquela pessoa que o corpo dela já diz que ela carrega o peso do mundo nas costas. É como se aquela pessoa ela só sentisse valor quando ela estiver carregando o mundo nas costas mesmo, tá? E aí a gente precisa tomar cuidado com essa pessoa. Por quê?
o valor dela fica no fazer, o valor dela fica naquilo que ela faz pelas pessoas. Então, o masoquista, ele se prende muito nisso, tá? A maior dor dele, vocês já sabem que é a dor, né, que os alunos com figurinhas carimbadas aqui, é a dor da humilhação. Então, essa pessoa, ela acaba se submetendo a situações humilhantes, para não, desculpa, gente, situações em que ela vai ser assim, muito submissa. Aquela pessoa que você percebe que é muito submissa, tudo que você manda, entre aspas, né? Mulher não manda, pede. Brincadeira, gente. Mas tudo que você pede para aquela pessoa, ela tá sempre fazendo, ou até mesmo ela tá se antecipando, fazendo tudo que você quer, ou servindo. O masoquista ele fica muito preso no servir o outro, tá? Porque o valor dele tá muito nisso. E ele vai se submeter também a relacionamentos muitas vezes abusivos. Abusivos e destrutivos. Não apenas no relacionamento amoroso, mas às vezes aquela pessoa assim, ela já tá por aqui no trabalho e ela tá ali se submetendo, porque ela tem medo de abrir a boca para falar alguma coisa e ser humilhada. Ela tem medo muitas vezes de pedir um aumento e ser humilhada. Isso é um masoquista. Ele da mesma forma que o oral é extremamente dependente, esse é o segundo traço que também tem dependência emocional, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa subserviência do masoquista. E se você é casado com um masoquista, é tipo, comece a estimular ele a se livrar de alguns pesos emocionais. Porque o masoquista ele carrega o peso da mãe, carrega o peso do pai, da tia, do tio, da avó, do vô, de pessoas que já morreram também, às vezes. E ele tá ali preso àquilo. É a pessoa que se autopune também, e, tipo, aquela pessoa que sempre fica com comentários, né, degradantes sobre ela mesma. Ai, nada dá certo pra mim, tudo é mais difícil pra mim. Isso é muito fala do masoquista também, tá? Porque ele sente isso com muita intensidade. E outra coisa, ele pode internalizar também a crença de que ele é indigno de amor e respeito, tá? Então, por isso que ele se submete tanto às pessoas, porque ele tem essa crença nele, e isso faz com que ele tolere esses comportamentos abusivos. Inclusive, eu tenho, a gente estava focando nos homens, mas eu tenho uma amiga que ela é bem masoquista, uma amiga de infância, hoje a gente tem pouco contato, mas ela é bem masoquista. E todas as vezes que eu encontro ela, antes de qualquer pessoa falar qualquer coisa, ela mesma já tá se humilhando, ela mesma já tá fazendo piadinhas dela mesma. Por quê? O masoquista, principalmente que quando a pessoa é muito, ele vai ter esse comportamento. Tipo, antes da pessoa me humilhar, eu mesma já tô me humilhando aqui. Então, antes de alguém fazer piadinha sobre mim, eu mesma vou fazer isso. Então, assim, eu sei que eu sou gorda mesmo, só que ela não é que ela é gorda de masoquista. Ela é fortinha, ela é troncudinha, mais quadradinha, por conta desse traço, do traço masoquista, tá? E ela mesma fica se punindo, tá? Através da fala. É uma pessoa que busca esses comportamentos degradantes. Homens que não a valorizem, homens que realmente. Por quê? Se eu tenho uma mensagem na minha mente, no meu subconsciente, de que eu não sou digna de amor, realmente eu só vou trazer para perto de mim pessoas que não vão me amar. Pessoas que vão fazer com que eu sinta mais ainda essa dor, tá? É, Vamos lá, agora a gente volta aqui a compartilhar a tela do rígido. Deixa eu pegar o rígido aqui. Na verdade, deixa eu parar aqui rapidinho, que eu tô vendo que tem. Deixa eu ver as mensagens no chat. Acho que meu marido fica entre o esquizoide e o psicopata. Consigo ver bastante dele nesses dois traços. Que legal, Bruna. Isso aí, vai identificando mesmo. Quero a gravação dessa aula, por favor, Ari Haas. Eu vou te passar, Rê. Sugiro um IDFlix, streaming de traços de caráter em diversas áreas da vida. Boa ideia, Jaque. Já escreve aí, ó. Eu falei pra Jaque que eu vou contratar ela como minha assistente, gente, porque ela é cheia das ideias. Meu noivo deve ser. Eu já estive nisso, é horrível, até entender os traços. Isso mesmo, Mari. Entender os traços muda a nossa vida, né? Ai, gente, encontrei. Não, aqui tá masoquista, mas é rígido. Tá tudo certo.
Vamos lá, gente. Acontece. O traço rígido. Então, pessoas com esse traço, homens com traço rígido, né? Eles tendem a ser o quê? Mais autoritários, controladores e têm dificuldade em lidar com mudanças ou imprevistos, tá? Os rígidos, além de toda a energia de vida, a energia sexual, é o traço que mais tem energia sexual circulando pelo corpo, tá? Até porque ele é formado no momento da descoberta da sexualidade, tá? Ele vai ser uma pessoa mais. Eu falo que os influencers são mais difíceis de lidar muitas vezes. Por quê? É aquela pessoa que só o jeito dela tá certo, que as coisas têm que ser do jeito dela, que ela é a pessoa que faz as coisas certo, que é perfeita. O rígido, principalmente quando ele tá com um masoquista ou uma masoquista perto, não vai ter tanta paciência, porque o masoquista vai ser mais devagar, né? O rígido já é super acelerado. E ele também tem a mesma necessidade de controle do psicopata. Só que do psicopata é para ele não ser usado pelas pessoas. É a desconfiança do psicopata. Já a desconfiança do rígido é para ele não ser traído ou trocado por uma opção melhor, tá? Então, quando o rígido suspeita que possa existir alguém ali melhor do que ele vai ter uma necessidade de controle absurda, tá? Ciúmes também é uma pessoa extremamente ciumenta, principalmente se ele for uma pessoa insegura, tá? Então, isso tem que ser trabalhado também dentro do relacionamento. E eu coloquei aqui que ele tem dificuldade em lidar com mudanças ou imprevistos, que é bem parecido lá com o psicopata também, mas o psicopata é questão de acordos claros. Aqui, para o rígido, é aquela pessoa que, por exemplo, você marcou algo com ela meio-dia, e aí você chegou meio-dia e 15, aquela pessoa já vai estar bufando de raiva, porque ele quer ter, é como se ele tivesse perdido o controle. Tá, essa pessoa tá fazendo algo que era mais importante do que eu. Eu não fui ali tão importante, a não ser que você mande uma mensagem, olha, eu vou atrasar por isso, justificando ali, porque ele tem essa necessidade de controle, tá? E a crença limitante do rígido é o medo da traição, tá? Essa pessoa, ela vai temer ser traída ou perder o controle de tudo, perder o controle da situação, perder o controle das pessoas. E aí isso vai levar com que ele imponha a própria vontade sobre as outras pessoas e ele vai resistir qualquer mudança. Quem aí conhece uma pessoa que assim, ela pode estar errada, mas ela não vai abrir mão por nada. Tipo assim, é isso daqui, pronto, mesmo ela estando errada. Depois ela pode abrir mão ali, dar o braço a torcer, mas vai ser bem difícil. Ela vai, sabe, ela vai dar um jeitinho de pedir desculpa sem pedir desculpa. Vai fazer alguma coisa para te agradar, mas ela não vai dar o braço a torcer, tá? Quem aí conhece, já manda aí no chat, ó. Tô vendo os rostinhos rindo, as pessoas super se identificando, né? Quero saber se vocês estão se identificando ou identificando os homens aí que vocês convivem. Contem aí pra mim, gente. Deixa eu olhar o bate-papo. Sim, bem isso. Horário é horário. Rígida. Coisa boa perceber que sou uma rígida mais lapidada. Exatamente. Nossa, agora eu entendo como é difícil lidar com esse homem. KKK. Psicopata com rígido. Ó céus. Meu marido, KKK, é rígido. Muito bem, Nelise, está identificando, né? Eu e meu noivo, acho que ele tem um rígido. Se o dele for, o predominante for rígido também, Mari, ele vai brigar muito pelo controle, né? É uma das coisas que os dois competem para ver quem vai ter mais controle do que o outro. Ele não pede desculpa e gosta de atrasar. Quem gosta de atrasar geralmente vai ser o esquizoide e o oral, tá? O masoquista jamais atrasa, ele chega 5 minutos, 10 minutos antes. Jamais não, né, gente? Jamais é uma palavra muito forte, mas os masoquistas, no recurso, realmente, eles são bem pontuais. Vixe, acho que ele tem. Aí é briga por controle na certa. Deixa eu ver aqui. Eu chego bem antes do combinado. Que bom, rígida com masoquista, com certeza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Como que a gente vai transformar, né, essas crenças limitadoras em fortalecedoras? Como eu vou ajudar esse homem a mudar os pensamentos, as atitudes, as emoções dele? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó.
Para o homem, né? Para o homem do traço esquizoide, que é o medo da rejeição, a gente vai precisar trabalhar o quê? Principalmente a questão dele se sentir digno de amor e aceitação, tá? Independente da opinião dos outros. Porque lembra que eu falei para vocês que para ele, quando ele compartilha uma ideia e a pessoa rejeita, quando ele fala dele mesmo e alguém critica, ele entende que é com ele, não é com as ideias dele. Ele não sabe fazer a separação. Então, aqui a gente tem que trazer essa diferenciação para o esquizoide. E realmente, gente, é aquilo: escrever, falar, levar essa pessoa, ou você mesmo falar, você mesma falar para ele, ó, amor, você é digno de amor, de aceitação, tipo, trazer essa consciência para essa pessoa que lida com a rejeição, tá? E de que ela não precisa ligar tanto assim para a opinião das pessoas. É difícil? Mas é um exercício. E talvez a pessoa não tenha consciência de que acontece isso com ela. Então, hoje vocês têm esse conhecimento aqui, compartilhe esse conhecimento. Ó, eu aprendi na aula isso e isso. Então, vamos praticar isso daqui, eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Aí é com aquele jeitinho ali que a gente vai conseguindo, tá? Reforçar a autoestima, porque o esquizoide, ele não tem uma autoestima muito alta. A autoestima do esquizoide vai ser baixa, tá? Estimular ele a fazer afirmações positivas diariamente e você reconhecer realmente ele, tipo, caramba, realmente ele tem umas ideias geniais. Tipo, vamos procurar alguém que possa executar essas ideias, entendeu? Você mesmo, se você for mais rígida ou tiver como executar aquelas ideias ali, ajudar essa pessoa a executar as ideias dela. Cultivar relacionamentos saudáveis, né? Já que o esquizoide ele tem muita dificuldade em contato social, estimular ele a focar nessas conexões e nas pessoas que ele já tem um contato. Então, se ele já tem ali 2 ou 3 amigos, estimular mais contato com esses amigos, já que ele prefere muito, né? Muito mais a solidão, a solitude do que estar com pessoas. Estimular ele a estar mais com as pessoas que ele já passou, já foram aprovadas por ele, já passaram pelo crivo dele, tá? E aí o oral, né, a crença limitadora do o medo do abandono. Como que eu vou ajudar esse oral, né? Realmente, trocando aquelas dificuldades, né? Que a pessoa é dependente, que a pessoa não consegue viver sem o outro. De que sim, ele é capaz de encontrar segurança e apoio dentro dele mesmo. Então, assim, eu sou capaz de encontrar segurança e apoio dentro de mim mesmo e nos meus relacionamentos. Então, ele não precisa ficar dependente das pessoas. Ele precisa encontrar segurança e apoio em si mesmo para depois encontrar isso nas outras pessoas, tá? Porque o oral ele fica muito depositando as expectativas, depositando aquilo que ele precisa fazer na vida dele nas outras pessoas, tá? É trazer essa pessoa a consciência de que primeiro ela mesma é responsável por ela. Porque se ela se auto-abandonar, eu peguei muitos casos que eu atendi de pessoas que elas tinham se auto-abandonado. Pessoas que estavam extremamente obesas, pessoas que, embora não estivessem obesas, estavam, assim, abandonadas. Não estavam cuidando da saúde, não estavam cuidando da mentalidade. Pessoas que estavam vivendo totalmente no automático. Pessoas que não sabiam do que elas gostavam, não sabia do que elas gostavam. Tipo assim, meu marido, meu filho gosta disso, disso, disso. Tá, mas e você? Você gosta do quê? A pessoa não sabia do que ela gostava. Então, assim, é um resgate realmente da própria pessoa. Tipo, vamos resgatar. O que você gosta? O que você gostava de fazer quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou antes de você me conhecer? Por quê? Às vezes a pessoa tá tão no automático fazendo tudo que você gosta, que ela mesma foi perdendo um pouco da individualidade dela, tá? E estimular ele a desenvolver a autonomia emocional também é muito importante, tá? Para você que é casado aí com um homem que é mais oral, ensinar ele que aprender a confiar nele mesmo para lidar, né, com os desafios e com as incertezas pode ser a virada de chave ali para a vida dele. E ele fortalecer os laços interpessoais, mas de forma saudável, tá? Porque, principalmente um oral na dor ali, ele se torna muito vitimista. Então, assim, é trazer ele para a responsabilidade de que o vitimismo não vai mudar a vida dele, não vai trazer autorresponsabilidade. O vitimismo ali afasta, né? Um do outro, inclusive. Aquela pessoa que tudo a culpa vai ser sua, ou tudo a culpa é do outro. Tá, será que a culpa sempre é do outro? O outro sempre tá errado, eu nunca tô errado? O que que eu estou fazendo?
É fazer aquela autoanálise, aquela autoobservação, tá? E aqui para o psicopata, que é a crença dele, né? É a dor da manipulação. Ele entender que ele tem o controle sobre as próprias ações dele, tá? Ele não tem controle sobre as ações das outras pessoas. Principalmente quando outra pessoa não cumpre um acordo com ele, tá? Por que que a pessoa não cumpriu? Porque ela realmente estava fazendo de propósito para me prejudicar? Ou porque teve um imprevisto, ou essa pessoa não teve a intenção. Agora, se a pessoa teve a intenção realmente, não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle é não vou mais fazer acordos com essa pessoa. Entendeu? Agora, se houve um imprevisto, se essa pessoa justificou, essa é o psicopata ter a consciência de que ele controla as próprias ações dele. E também é muito importante que a gente estabeleça limites saudáveis com a pessoa do traço psicopata. Isso porque, se essa pessoa está na dor, se esse homem estiver na dor, ele vai o quê? Ele vai usar do poder de persuasão, de manipulação, porque o psicopata na dor ele manipula, né, para não ser manipulado, ele vai usar as pessoas é, através do autoritarismo, através da culpa, do medo. Então, se você vê que alguém está sempre colocando a culpa no outro, também pode ser um comportamento do psicopata na dor, tá? Talvez você não cumpriu um acordo com esse homem, talvez alguém passou a perna nele, tipo, sabe? Roubou, fraudou. O psicopata ele entra na dor quando ele teve desvantagem em alguma coisa que ele colocou muita confiança, muita expectativa, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Colocar ele para reconhecer a própria força. Tudo bem que os psicopatas ele já têm muito isso, mas ter a consciência pode ajudar ainda mais esse homem também a transformar, né, a crença ali limitante em fortalecedora, tá? E aí, o masoquista. Masoquista, deixa eu só olhar o chat, que vocês mandaram bastante coisa. Sim, a gente fica o tempo todo querendo ter o controle, eu gosto de chegar antes, mas ele não tem problema nenhum em atrasar. Minha filha tem traço esquizoide. Já vou, gente. Paula, beijos, Ju, bom trabalho. Minha filha tem um esquizoide, 27, oral, psicopata, masoquista, rígido. Sabendo sobre esses traços dela, pude compreender ela. Agora meu noivo não quer fazer análise. Sim, eu tinha isso de não saber o que eu gostava. Sempre perdi muito, mas agora entendo os traços, pude entender melhor a mim mesma. Que bom, Mari, fico feliz. A família toda aí, né? Falta só o noivo. Convence esse noivo de fazer a análise. Gente, como que a gente vai conseguir ajudar o homem masoquista, tá? O masoquista, lembra que ele tem muito problema com é, valor, ele tá sempre submisso ao outro, o outro é mais importante, ele sempre tem que sofrer, ele tem que aguentar o peso de todo mundo, ele não se dá o próprio respeito. Então, é você estimular esse homem, tá, que tem um traço masoquista, de que ele merece sim, ele merece respeito, ele merece tratamento digno em todas as áreas da vida dele. É você estimular ele a autoaceitação, que quando eu mesma me aceito, fica muito mais fácil o outro me aceitar, tá? Porque se eu me rejeito, se eu me auto-humilho, se eu me auto-saboto, sabe? Eu mesmo tô sempre ali me criticando, me colocando em situações de humilhação, ou seja, estou sempre colocando meu traço na dor, enquanto eu não parar com isso, as pessoas vão estar fazendo o mesmo comigo, tá? Porque é um espelho, é um reflexo que a gente está transmitindo ali. Então, é promover a autoaceitação também. Reconhecer, colocar essa pessoa, né? Estimular esse homem para reconhecer e celebrar as qualidades dele e as diferenças dele como um ser único. Colocar esse homem, gente, para estabelecer limites saudáveis. Tipo, amor, qual é o peso que você realmente quer carregar? Quer continuar carregando o peso da família anterior, da família de origem? Ou, tipo, não, eu quero carregar o peso dos nossos sonhos, do meu e do seu. Então é isso. E aí começa o quê? A recusar comportamentos abusivos, tóxicos, pessoas que só procuram o masoquista para depositar lixo emocional, aquela pessoa que sempre procura descarregar realmente. Ah, preciso de desabafar. Eu encontro um masoquista ali para descarregar todo o lixo emocional nas costas desse homem, tá? Então, se você aí identifica com seu marido, com seu pai, alguém aí
que você conheça tem esse traço e tem esse hábito, que a maioria dos masoquistas tem esse hábito, inclusive financeiro, tá, gente? Ele acaba se tornando responsável ali por várias pessoas da família, financeiramente, inclusive. É colocar ele realmente para estabelecer limites saudáveis. E é mais difícil, tá? Para o masoquista, porque ele já é como se já fosse parte da personalidade dele, do caráter dele. E é mais difícil você tirar, mas é possível, tá? É bem possível, desde que essa pessoa queira e seja decidida. Vai, é isso mesmo que eu quero. Eu vou começar a falar mais não, porque o masoquista ele não consegue falar não, tá? Então, é estimular esse homem também. E o rígido, como que a gente vai transformar ali esse medo, né, da traição, e essa desconfiança exagerada nas pessoas? É estimular esse homem, de que ele precisa, né, ele pode, ele é capaz de confiar nas outras pessoas. E de que ele pode lidar com os desafios que surgirem. Principalmente o rígido ali, que está no recurso. Opa, apareceu esse desafio aqui, o que que eu vou fazer para mudar essa situação? Você estimular ele também a, opa, aconteceu uma mudança aqui que não estava prevista. Ao invés dele sofrer, tipo, o que que eu preciso aprender aqui com essa mudança? Ensinar ele a ser mais leve com ele quando essas mudanças aparecerem no caminho, tá? O rígido também, ele precisa cultivar uma confiança mútua. Confiança, né? Em todos os aspectos, não só no aspecto de relacionamento amoroso. Mas o rígido ele vai ter um pouco mais de dificuldade em confiar, seja em sócios, seja em amigos. Por quê? Ele tem medo de ser traído. Tipo, meu amigo tá aqui, eu vou contar um segredo pro meu amigo, mas quem me garante que esse meu amigo não vai contar para outro melhor amigo dele? Então, às vezes, ele nem tem coragem de ser vulnerável com esse amigo, por medo desse amigo trair ele, tá? Principalmente aí dentro do relacionamento. E entre os rígidos e os masoquistas, o que acontece também é que, se você conta, né? Os masoquistas, eles são muito fiéis, são muito leais. Então, se o seu marido contou um segredo para você, e você contou para alguém, e esse alguém contou para outro alguém, e acabou chegando no ouvido dele, tipo assim, ele não vai te contar mais. Para você reconquistar a confiança, vai assim, ó, vai anos. Então, se você conhece aí um homem que tem esse traço, quando ele te contar algo, assim, é muito importante que você guarde num cofre, tá? Principalmente aí os masoquistas com pico alto desse traço. Outra coisa também que precisa evitar muito é que o masoquista, se ele te contar algo, você não pode usar isso contra ele mesmo depois. Então, ele te contou algo e em um momento de discussão, você pegou e jogou ali naquela discussão algo que ele contou pra você, usando isso contra ele mesmo, sabe? Eu já vi muitas mulheres fazendo isso também. E isso acaba pro masoquista. Isso, assim, coloca muito esse traço na dor também, tá? Mas vamos voltar aqui no rígido. Ensinar ele, né, a cultivar relacionamentos baseados na honestidade, na transparência e no respeito mútuo. Isso vale para todos os traços, mas principalmente pro rígido, tá? Transparência. Por quê? Tipo, amor, eu não tenho nada para esconder de você. Se você tiver algo para esconder, tipo assim, coloca na mesa, chama ele, conversa, coloca ele na mesa, porque para ele vai ser muito mais importante você ser transparente do que ele ficar imaginando coisas, tá? Principalmente se esse homem aí tiver problemas com insegurança, tá? Estimular ele também a ser mais leve consigo mesmo, porque os rígidos, eles são muito autocríticos, eles são muito como é que eu posso dizer? Eles se julgam. Tipo, eu não fui tão bom assim, eu não fui o melhor aqui, tudo mais. Ajudar esse homem a desenvolver uma resiliência mesmo. Poxa, eu não fui o melhor aqui, mas qual nota que eu me dou? Dei 8. O que eu preciso fazer para na próxima eu tirar um 10? Para na próxima eu ganhar isso daqui, na próxima eu conseguir conquistar aquilo que eu quero. Então, é aprender a lidar com decepções e desafios de uma forma leve, de uma forma construtiva, tá? Sabendo que ele tem força e tem recursos internos suficientes para ele se recuperar desses desafios. Esse é o homem rígido. Então, assim, é um dos maiores desafios para o rígido
É abrir mão do controle e confiar. Então, assim, para um rígido, ele confiar em você já é assim, já é uma vitória, tá? Já é uma grande vitória, porque eles têm muita dificuldade nisso, mesmo dentro do relacionamento amoroso. O rígido se cobra muito. Exatamente, Renata. O rígido se cobra demais. Ó, a Juliele falou aqui, eu na vida, sempre na vítima. É uma droga isso. Há um ano atrás eu estava assim, não sabia nada sobre mim. Foi um curso da Jornada da Autoestima que comecei a criar autoconsciência e traços de caráter. Muito bom, Jaque. Exatamente. Sim, eu me cobro o tempo todo, Mari. Isso é da rígida. E o que que a rígida precisa aprender? Eu tô vendo aqui que vocês estão se identificando mais com vocês mesmas. Então, primeiro a gente se identifica realmente na gente, para depois estimular esses homens a colocar em prática também. Porque para os homens vai ser mais difícil mesmo, tá? Porque nós, mulheres, somos mais ligadas à inteligência emocional, à, tipo, mudança de mentalidade. O homem não, o homem já tem outra mente. Então, assim, sutilmente a gente consegue o quê? Ir implantando ali, tipo, percebeu que o marido está fazendo algum comentário se autodestruindo ou se autocriticando, fala, não, amor, não é isso, você é assim, assim, muda. Então eu falo, caramba, é verdade. Vai internalizando, porque nós somos sábias, a gente tem essa capacidade de transformar o caos, sabe? De trazer paz. Então, usem esse conhecimento, usem essa habilidade para isso, tá? Aqui, para quem ainda não nos segue lá nas redes sociais, nos sigam no Instagram. A gente está preparando vídeos também para começarmos a divulgar o nosso canal no YouTube. Então, fiquem ligadinhos, porque vem muita coisa boa por aí. Por isso que a gente está trabalhando bastante, muitos projetos.